Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem, então na aula de terça-feira eu apresentei para vocês a fórmula do método de Newton-Raphson, né? Apresentei uma discussão, vou só relembrar ali alguns aspectos do método de Newton-Raphson para a resolução de equações, né? E nós vamos então resolver detalhadamente aquela equação de terceiro grau calculando todas as raízes, tá? Vamos calcular as 3 raízes e depois fazer mais um outro exemplo, e isso então vai ser o nosso encerramento da discussão do método de Newton-Raphson para a resolução de equações, né? E dentro assim do escopo que a gente está discutindo, que é a resolução de equações, a gente pode dizer que o método de Newton-Raphson é considerado um dos métodos mais competitivos para a resolução de equações, porque lembra que eu comentei, né, se a gente escolher o x0 um ponto próximo da raiz, a sequência convergirá rapidamente, né? E é uma convergência dita de ordem quadrática ou de ordem 2, significa que a partir de um certo momento na sequência, né, quando a aproximação, melhor dizendo, está próxima da raiz, o número de dígitos corretos dobra a cada interação. Tá? Isso é uma característica do método de Newton-Raphson, né? Pode ser demonstrado teoricamente no livro da professora Ruggiero, da Unicamp, que tem a demonstração desta propriedade. E ademais, né, para todos os efeitos, né, quando a gente calcula raízes de equações, dependendo do problema, a gente precisa de um cálculo com uma maior precisão, né, depende do problema, né? Tem certos problemas que a gente precisa trabalhar com 10 casas decimais corretas, ou 20, ou 30, e tem problemas que 2, 3 casas decimais corretas são suficientes, né? Então aqui no curso, como a gente tem o objetivo também de, além de saber calcular, apresentar o método e alguns outros, né, eu não vou fixar aqui em obter resultados com a quantidade muito grande de dígitos corretos, né? Então a gente vai fazer um número máximo de iterações igual a 3, e para as equações que a gente vai resolver aqui, isso será suficiente para ter uma boa observação da convergência, né? Que a gente tem 2 sequências, né? O valor de x é o x1, o x2, o x3, que são os valores que convergem para a raiz que a gente está procurando, né? E simultaneamente as imagens, né? A f de x1, a f de x2, a f de x3, a gente vai observando que essas imagens vão se aproximando cada vez mais de zero, né? Que é a definição de raiz, né? Num ponto onde a função vale zero, existe uma raiz. Então, se a sequência de valores de x está convergindo para a raiz, a sequência correspondente das suas imagens tem que se aproximar de zero, tá? E isso a gente pode observar também no método de Newton-Raphson, né? Porque a gente calcula a cada iteração, a gente calcula também a função no ponto da sequência. Então, como eu comentei, né, o método Newton-Raphson, na fórmula iterativa, prevê a avaliação da derivada da função em cada ponto da sequência, e isso é uma característica, então, que permite concluir, né, que num ponto próximo de um ponto crítico, este método pode ter problemas. Então, se uma raiz estiver localizada próxima de um ponto crítico, o que é um ponto crítico? É um ponto onde a primeira derivada de uma função se anula, né? Então, se a raiz que a gente está procurando for um ponto crítico ou estiver próximo de um ponto crítico, né, o método Newton-Raphson pode ter problemas nesse caso, né, porque a derivada aparece no denominador da fórmula iterativa. Então, essa é uma situação que pode ocorrer, né? Então a gente tem que estar preparado. A análise gráfica, ela deve ser usada exatamente para a gente observar ali, né, na vizinhança do ponto ou da raiz que a gente está procurando, né, se existe um ponto crítico ou não, né? A gente deve tentar evitar trabalhar em intervalos que contenham pontos críticos no seu interior, né? Então, observar que
E a gente vai mostrar agora que, pegando a mesma equação, né, se eu modificar a semente, se eu modificar o ponto inicial, né, que gera a sequência de aproximações, a gente vai ver que as sucessivas aproximações vão convergir cada uma delas para uma determinada raiz, né? Isso mostra a importância de escolher corretamente a semente, tendo em vista que a gente quer calcular uma dada raiz. Muito bem. Então tá, eu não sei se você tem alguma pergunta sobre o que foi visto aí na aula anterior, alguma dúvida. Então, eu vou iniciar aqui, pessoal. Então, nós estávamos trabalhando com esta equação aqui, né? Então, o que nós vimos, né, através do gráfico dessa função, lá no site da Wolfram, né, nós trabalhamos, então, com o esboço do gráfico para a gente ter uma ideia, né, da localização da raiz, das raízes, melhor dizendo, né? Trabalhamos com esse gráfico aqui. Né, a gente executa esse comando, isso gera uma curva, e pelo fato, né, dessa curva ser dada por uma função de terceiro grau, e a gente perceber aqui, né, visualmente, que tem 3 pontos de intersecção da curva com o eixo X, significa que a gente já conseguiu localizar neste gráfico todas as raízes que esta função tem, né? Não há possibilidade de ter uma outra raiz mais afastada aqui desses intervalos que estão mostrados aqui, porque é uma função de terceiro grau, né? Se a gente encontrou as 3 raízes no gráfico, é porque já foram localizadas todas as raízes. Então eu vou fazer o seguinte, vou copiar aqui esse gráfico só para a gente registrar ali no arquivo de apoio. Então essa é a primeira coisa, né, que a gente deve fazer, tá, pessoal? Quando a gente fizer, eu vou chamar isso de análise gráfica, então. Observar que, pelo fato de ser uma função de terceiro grau, as raízes estão ali, né? Então vamos dizer, a localização das raízes, né? Então, os intervalos que contêm as raízes são, entre -2 e -1 tem uma raiz ali, né? Essa é mais ou menos ali, ó, onde está o mouse, né? Então, entre -2 e -1, então vamos convencionar o seguinte, quando a gente for fazer essa parte aqui de localização, né, vocês devem procurar determinar os intervalos que contêm a raiz, ou as raízes, em intervalos de comprimento no máximo igual a 1, né? Que é o caso aqui, ó, de -2 até -1 é um intervalo de comprimento 1. Então, no máximo, um intervalo de comprimento 1, certo? Poderá ser menor eventualmente, né? Então, observar aqui, ó, como eu quero separar as raízes, eu vou botar aqui que o próximo intervalo que contém a raiz é o intervalo de 0 até 1/2. Tá? E depois o outro intervalo de 1/2 até 1. Porque observa, ó, aqui dá para ver, né, claramente, eu vou aumentar aqui, ó, que entre 0 e 0,5, né, entre 0 e 1/2, tem uma raiz aqui, que é em torno de 0,2, né, que a gente até já calculou, e tem uma outra que vai bem próximo de 1, tá? Então, nós vamos calcular agora, calcular as raízes pelo método Newton-Raphson, e nós vamos usar então a forma iterativa, né? Certa vez, lembrando aqui que a função, né, a função
é x ao cubo, tem que botar aqui o expoente, né? X ao cubo menos x mais 0,2, né? Assim. Então, a derivada, vou colocar aqui do lado. Então, aqui tem que saber as regras básicas de derivação, né? Nesse caso é um polinômio, é barbadinha de calcular. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, menos a derivada de x, que é 1, mais a derivada do 0,2, que é 0, né? A função constante tem derivada igual a 0. Então, a fórmula iterativa pelo método de Newton-Raphson, a gente vai escrever primeiro a fórmula, é xk mais 1 é igual ao anterior, menos a função f calculada no ponto índice k, ou seja, o x índice k, que é o ponto anterior, né? Dividido pela derivada também calculada nesse mesmo ponto. Então, essa fórmula é assim chamada. Depois, se vocês procurarem na literatura, ela é chamada de uma forma iterativa que remete à aproximação da curva pela reta tangente ao ponto de abscissa xk. Né? Então, tu vai até a curva lá, traça essa reta tangente. Onde ela interceptar o eixo x, vai ser o ponto xk mais 1. Tá? Então, igualando a equação da reta tangente à curva no ponto xk a 0, a gente obtém essa fórmula aqui. Né? Então, aqui nessa fórmula, a gente vai substituir o k por 1, por 2 e por 3. Tá? Vamos fazer esse cálculo utilizando a fórmula 3 vezes. Né? Nesse caso particular, então, vamos fazer aqui, depois a gente vai automatizar esse negócio. Né? O que vai acontecer é que eu vou ter aqui no numerador, né, essa expressão calculada no ponto xk. Então, vai ficar o xk elevado ao cubo menos o ponto xk mais o 0,2. Enquanto aqui no denominador, como eu disse para vocês, vai aparecer a derivada. Então, vai ficar 3 vezes a derivada do xk, ou seja, xk ao quadrado, menos 1. Né? Então, essa fórmula, implementada, né, um certo número de vezes, que eu vou fazer aqui 3 vezes, ela vai produzir, né, os números que vão ser resultado desta fórmula vão ser as aproximações da raiz que eu estou querendo calcular. Tá? Muito bem. Então, agora eu vou calcular a raiz que está no intervalo entre menos 2 e menos 1. Tá? Então, observa o gráfico aqui. Ó. Essa raiz está pertinho de menos 1. Tá? Então, eu posso escolher, por exemplo, né, a aproximação inicial, eu posso dar um chute para essa raiz como sendo menos 1. Então, eu vou dizer aqui ó, que a minha aproximação inicial é o x1, que é igual a menos 1, certo, pessoal? Não existe uma fórmula para vocês definirem a semente. Vocês vão ter que olhar para o gráfico, né, e observar, bom, o que a gente observa no gráfico aqui, né? Perto dessa raiz não tem nenhuma outra, as outras estão afastadas lá, ó, entre 0 e 1,5 e entre 1,5, então bem longe. Então, como eu quero calcular uma aproximação daquele pontinho, né, onde a curva intercepta o eixo horizontal, e esse valor está perto de menos 1, né, que o gráfico está me dizendo, eu vou escolher o menos 1 ali como ponto inicial, tá? Por uma comodidade, é um número inteiro, né? Então, olha só, eu vou pegar a fórmula, né? Vou pegar essa fórmula aqui, e vou substituir o K por 1, a fórmula. Né? Observe que quando a gente substitui
por 1, do lado esquerdo da igualdade, ó, nessa fórmula aqui, vai aparecer o xk mais 1. Então, aqui do lado esquerdo é x1 mais 1. Ou seja, o lado esquerdo vai me dar a nova aproximação da raiz. E tu vai usar do lado direito o valor que tu está escolhendo como a semente da sequência. Então, tu vai substituir aqui do lado direito o x1, ou seja, o número menos 1. Então, ó, vou escrever aqui na linha de baixo. O x2 vai ser, né? Quanto é que é o menos 1? Quanto é que é o x1, desculpa? É menos 1. Né? Então, onde tem x1, a gente vai escrever menos 1. Então, é um cálculo simples de fazer aqui, pessoal. Até vou ter que digitar de novo ali, porque... Ó, quando é número inteiro, é mais fácil de fazer a conta. Menos 1 ao cubo, menos 1, mais 0,2, né? Menos 1, vamos botar aqui. E aqui é 3 vezes menos 1 ao quadrado. Menos 1. Opa. Vou botar ali, fazer passo a passo, tá? Eu sei que é meio chato isso aqui, mas é o jeito. Ó. Então, conferindo aqui, ó. Menos 1 no lugar do x1. Menos 1 menos. A função que é menos 1 ao cubo, menos 1 mais 0,2, vezes 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 1. Então vai ficar, né, fazendo as contas aqui, ó. Menos 1, aí menos. Vamos calcular nesta fração aqui quanto é que é o numerador. Vou pegar uma calculadora aqui. Aqui dá para fazer até de cabeça, né? Menos 1 ao cubo dá menos 1. Mais 1 mais 0,2. Então dá 0,2, né? Certo? E aqui vai ficar 3 vezes menos 1 ao quadrado, que é positivo, né? Então vai ficar 3 menos 1, que é 2. Ó. Então isso aqui vai dar menos 1 menos 0,1, menos 1,1. Tá? Então essa aqui é a... Vou botar aqui um formato menor aqui, ó. Coube aqui, tá? Então, esta é a nova aproximação da raiz. A aproximação inicial, que era x1 igual a menos 1, passou a ser o x2, que é menos 1,1, certo? Então, isso já é o resultado da aplicação da fórmula de Newton-Raphson para gerar a sequência. Aí eu vou pegar a fórmula e vou calcular o k igual a 2. Vou substituir o k igual a 2. Então vai ficar aqui k igual a 2. Então, vai ficar nesta fórmula, que a gente agora vai fazer de uma maneira um pouco mais rápida aqui. Ó, observa, aqui do lado esquerdo, vai ficar x2 mais 1, aqui x2, aqui o x2 ao cubo, aqui o x2 e aqui o x2. A gente vai pegar esse número, né, e nós vamos calcular estas expressões. Tá? Vou escrever aqui de novo. Então, o x3, né, que é o que acontece, que é o que resulta aqui do lado esquerdo da fórmula, é o resultado final. Né? Então, aqui, ó, no lugar do x2 fica menos 1,1. Então, nós vamos calcular aqui, ó, né, vamos escrever simplesmente isso aqui assim, ó, para garantir uma maior agilidade aqui, nós vamos escrever assim, ó. F' de menos 1,1, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou pegar uma planilha do Excel.
Nós vamos, então, fazer... Eu vou fazer todos os cálculos aqui para vocês. Na planilha do Excel. Ó. Então, nós começamos com o menos 1. Tá? Ó. Então, vejam. Ó. Então, a função deu 0,2, menos 1. A derivada deu 2, o resultado do quociente é 0,1. Né? Então, como é que eu... Quem tem o Excel aí pode tentar reproduzir aqui, ó, essa planilha. Então, ela funciona assim, pessoal. Ó. Tem 5 colunas, tá? O K, o XK, F de XK, a derivada e a função dividida pela derivada no XK. Aí vocês colocam aqui, ó, nesta fórmula, nesta célula, tá? O primeiro valor da aproximação, que é aquele chute inicial, que é o menos 1 que eu escolhi ali, tá? Aí esta célula aqui, ó, vocês vão colocar a fórmula da função, né? Vocês vão digitar aqui, ó, nesta barra de fórmulas, né? Ó, não sei se vocês conseguem enxergar ali, ó. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui o tamanho da fonte, a visibilidade, não sei se vai melhorar. Ficou... Vamos ver se consigo eliminar essa linha aqui. Excluir a linha inteira. Uma vez aqui. Vamos ver se dá para enxergar aqui. Oi? Vamos ver aqui. Dá para ver? Ótimo, obrigado. Então, aqui, pessoal, essa célula, que eu vou marcar aqui, ó. Vejam lá, agora está escrito, ó. F5 é igual, tem o símbolo da igualdade, né? Igual a F5 ao cubo menos F5 mais 0,2, tá? É uma forma de dizer que tu tem que pegar aquele valor que está aqui nesta célula, tá? Ó, essa célula é a célula F5, né? Onde eu coloquei a aproximação inicial da raiz. Aí eu coloquei a lei da função, que é igual a F5 ao cubo menos F5 mais 0,2. Aí deu o 0,2. Aqui nessa célula, eu coloquei a fórmula da derivada. 3 vezes F5 ao quadrado menos 1. E aqui eu simplesmente coloquei igual a divisão da célula G5 pela célula H5. Né? Aí essa célula aqui, ó, olha só que legal que funciona muito bem. Ó. Tu bota o cursor ali, tá? Na célula que aqui agora é a F6. Né? Então eu vou colocar aqui o mouse ali, o cursor ali na linha que é a barra de fórmulas. Aí eu escrevo lá, igual. Né? Como é que funciona a fórmula de Newton-Raphson? Eu pego este elemento aqui, que é o XK, aí coloco lá o sinal de menos este resultado aqui, ó. E dou Enter. Então, esse menos 1,1 é o cálculo que a gente obteve aqui, ó, nessa primeira aproximação, que é o x2, né? Então, agora eu quero calcular o x3, tá certo? Então, eu preciso calcular a função, a derivada da função, dividir e subtrair aqui, né? Então, vamos lá. Ó, para eu calcular a função, olha só que barbada. Tu vai colocar vai marcar a célula que já tem a função calculada no ponto anterior, né? Vai botar o mouse ali, ó, marcando o cantinho direito inferior e vai arrastar aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse pressionado. Ó. Opa. Teria que dar certo. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver aqui. F5 ao cubo menos F5 mais 0,2. Por que não deu certo? Vamos ver aqui. Teria que dar certo.
estava faltando espaço ali, pessoal. É por isso que a fonte ficou muito grande, eu aumentei aqui e estava faltando espaço. Vou fazer o seguinte. Vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Tá. Então aí, ó, F de menos 1,1 dá menos 0,031, tá? Quanto é que é a derivada? Mesma coisa aqui, ó, tu bota o cursor ali na célula que tem a derivada aí, pressiona o botão esquerdo e arrasta para aquela linha ali, dá 2,63. A divisão é a mesma coisa, coloca lá e arrasta. Vai aparecer a divisão, né, este termo dividido por esse, tá? A nova aproximação é este valor aqui, menos 1,088. Né? Então, só para a gente registrar aqui, ó, nós vamos colocar lá 2,63, menos 1,1, menos 2,63, a derivada é menos 0,011787. Menos 0,0787. Deixa eu ver aqui. Não, isso já é, isso, desculpe, é a função e a derivada. Eu inverti aqui. Acho estranho. 0,031, acho que aqui é negativo, né? Aqui é menos 0,031. E aqui é a derivada. Vamos registrar direitinho ali. A derivada é 2,63. Então, a nova raiz, vou escrever aqui na linha de baixo, é igual a menos 1,1 menos, ó, quanto é que deu o quociente lá? Vamos copiar dali. Esse aqui, ó, 0,011. 787. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Não deu certo. Menos 0,011 787. Vamos conferir aí. Isso. Então, somando tudo, né, deu aquele resultado lá. 1,080 menos 1,088. Vamos escrever com 6 casos aqui. 213. Tá? Esse é o x3, então é a nova aproximação da raiz. Né? O x4 é a mesma coisa, né? Eu vou fazer aqui, finalmente, o k igual a 3. Ó, quando k é 3, né? É 3, então tu vai ter x3 mais 1 aqui, aqui x3... Aqui x3 ao cubo menos x3. Aqui o x3 ao quadrado vezes 3 menos 1. Né? Vamos calcular aí na planilha. Ó. A gente pega a arrasta aqui. Quanto é que é a função? Olha só. A função no ponto x3 já dá menos 0,00045. Como eu disse para vocês, essa coluna aqui, ó, que são as imagens da função, tem que dar números bem próximos de zero, tá? Certo? Então vamos lá. Vai ficar o menos 1,088,213 menos, vou botar aqui o traço para a gente registrar, porque a gente acompanha, né, desta forma a evolução dos valores. Ó. Menos 0,00045, vamos copiar dali, 45,7. Vamos botar aqui, tá, dessa forma aqui. Ó. Quanto é que é a derivada? Vamos ver lá. Olha só aqui, arrasta aqui, ó.
Vejam, a derivada ela vai ser um número em torno de 2,55. É 2,55, 26, 22. 2,55, 26, 22. Isso. Então vejam, ó, a função é um número muito menor do que a derivada. Então a tendência é desse quociente ser um número bem pequenininho. Ou seja, vai dar um acréscimo, né, naquela aproximação anterior que vai ser bem pequeno. Quer ver? Ó? Vamos calcular aqui. Vamos calcular aqui a divisão. É só quanto é que vai dar o acréscimo. O acréscimo vai dar uma diferença lá na quarta casa. Ó. Então a nova aproximação será, vou calcular aqui direto, menos 1,088034. Menos 1,088034. Vamos conferir ali. Então vocês vejam, né? Ó, a sequência das aproximações, nós temos que o x1 é menos 1, vamos organizar aqui. O x2 é esse aqui, depois eu deleto tudo ali. Se fosse no quadro eu escrevi aqui, né, pessoal, em um segundo. O x3, cadê o x3? Está aqui. E vou colocar só o resultado final aqui para registro, né? E o x4, ó, é esse elemento aqui, né? Deletar todos esses cálculos intermediários, vai aparecer somente o resultado do x4. Então, estas são as aproximações da raiz. A raiz é menos 1,088034. Quer ver? Ó? Vou completar aqui a planilha para a gente ver quanto é que é a imagem da função nesse último ponto. Ó. Vocês vejam, ó, quantos zeros tem aqui? Ponto. Então, é praticamente a raiz que a gente está querendo calcular, certo? Então, a gente pode dizer que essa é uma boa aproximação da raiz com em torno de 4 dígitos corretos ali, menos 1,088, tá? Então, alguma pergunta aqui, pessoal? Não, senhor. Tá, então eu peço que vocês montem uma planilha no Excel aí para vocês gerarem essas aproximações, porque esse é um recurso, né, super fácil de usar, e é bem prático, né? E aí depois é só registrar. Se eu pedir um trabalho, por exemplo, você é só copiar daqui, né? Você não precisa fazer conta na calculadora. A calculadora, a gente digita coisas erradas, e aí é um pouco mais trabalhoso, tá? Agora vamos calcular a outra raiz. Vamos calcular agora a raiz que está... Então vamos fazer, é só botar uma conclusão aqui. Conclusão. Eu vou chamar de a raiz de x barra, certo? Então, vou dizer aqui que a raiz x barra que a gente já calculou ali vou usar o símbolo do aproximadamente igual aqui, ó. Onde é que ele está? Aqui. Menos 1,088034, tá? Cálculo da raiz próxima no intervalo, é o segundo intervalo entre 1,5 e 1, né? Entre 0 e 1,5. Esse aqui, ó. O que a gente vai fazer? Olha só que barbada, né? Tendo a planilha pronta ali, tá? A gente vai chutar uma aproximação inicial
que a gente considera correta para esse intervalo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar no gráfico ali, ó. Eu quero calcular essa raiz onde está o mouse ali. A gente vê que a raiz é próxima de 0,2, tá? Aí eu vou colocar lá, 0,2. Como aproximação inicial. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente alterar aqui, ó. Olha só que barbada. Tu vai vir aqui e vai alterar a semente. A semente agora é o 0,2. Aí vai pressionar Enter. Olha o que vai acontecer. Vai alterar todos os resultados. Ó. Isso aqui é exatamente o que a gente obteve na aula de terça-feira. Né? Então, o que essa coluna aqui representa? Representa as aproximações sucessivas da raiz que a gente está procurando. Ó. Então, está aqui. Ó. Nós vamos copiar dali. Ó. A próxima raiz é... Desculpe, a próxima... Segunda aproximação, desculpe, é o x2 igual a 0,209,091. Né? Eu vou botar aqui com 6 dígitos. 6 casos decimais tá bom. Depois o x3. X3 será o valor ali 0,209149. E finalmente o x4 será igual a 0,209149. Então, estabilizou aqui, né? As diferenças começam a aparecer mais para frente. Vejam o que acontece com as imagens aqui, ó. Né? Vejam que a função, né? A função calculada no ponto x1, né? Que é o 0,2, eu vou botar o x1 aqui que é mais fácil de escrever. A função calculada no ponto x1 é 0,008, tá? Agora vamos analisar aqui, ó. Quanto é que vai ser a função no ponto x2? Vejam, ó, no ponto x2, a imagem já deu 0, opa, são 4 zeros, depois vem um 5 ali, ó. Então é praticamente zero, né? No ponto x3, quanto é que dá a função? Olha só, quantos zeros tem ali? Tem, eu acho que 8 zeros ali, né? São 8 zeros. Tá? E já no x4 é zero. Né? Por quê? Porque as diferenças que aparecem, pessoal, elas não são perceptíveis até uma certa posição. Quer ver? Se a gente aumentar aqui, ó, vou botar aqui, por exemplo, para formatar essas células, em vez de 12 casos, vamos botar 16. Ó, talvez apareça a diferença. Ó, e ainda assim não aparece, tá vendo? Tá, então, porque o ponto, né, onde a gente está avaliando a função é um ponto muito próximo da raiz, que para todos os efeitos, né, a gente pode considerar que é praticamente a raiz que a gente está querendo calcular. Tá? Então, isso é interessante de fazer na planilha, porque a gente consegue acompanhar, né, a evolução da sequência no eixo X e também os valores, né, das imagens. Tá? Então, a raiz, né, a raiz aqui, conclusão, a raiz que a gente calculou
Neste caso aqui é 0,209149. Certo? Muito bem. Agora falta a raiz. Vamos calcular aqui, finalmente. Cálculo da raiz no intervalo de 1/6 até 1. Vou colocar aqui a notação de intervalo. É a última raiz que a gente vai calcular ali para aquela função. Então, nós olhando aqui o gráfico, ó, olha aqui no site da Wolf, a gente vê que a raiz estaria em torno de 0,9, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, e vai alterar a semente para 0,9. Olha só. Então, fazendo o cálculo, né, em 4 pontos, as 4 aproximações são a aproximação inicial, que é a semente, 0,9, o x2, 0,8797, x3, 0,8788 e o x4, 0,878885, né? E a função, vocês vejam que ela vai realmente se aproximando cada vez mais de zero, ó. Aqui na primeira aproximação, que é a semente 0,9, a função é 0,029, é um número bem pertinho de zero já, né? Depois dá 0,0011, depois ali, ó, 1 vezes 10 na menos 6, e aqui deve dar uns 5 vezes 10 na menos 12, mais ou menos ali, tá? Então, realmente, aqui ó, a gente percebe que nessa coluna que representa as imagens, né, das aproximações, elas estão convergindo para zero, realmente, que é o que tem que acontecer, né? Então, só para registrar aqui, ó, vamos colocar aqui esses valores, vamos fazer o seguinte, eu vou copiar aqui ó, essa anotação, vamos substituindo ali depois. Então, a nossa semente aqui é o 0,9, depois aqui é 0,87, 0,87, 97, 20. O que aconteceu aqui que subiu aqui? Função no ponto x1 tinha dado ali 0,029. Aqui deu 0,011. 0,2. O terceiro ponto aqui 0,87, 88, 86, e aqui deu 10 a menos 6. E aqui, finalmente, 0,86. Opa. É o seguinte, vou tirar esse troço daqui. 0,87, 88, 85. E a função aqui é praticamente zero, né? Sinal de praticamente zero para não gerar confusão, né? Então a conclusão é que a raiz é... Deixa eu copiar dali para não... Então olha só como é rápida a geração das aproximações, né? Quando a gente usa esse recurso aqui da planilha. Se vocês fossem fazer isso numa calculadora científica, por exemplo, vocês iam demorar muito mais tempo, né? Certo? Então, além de ser rápido, é muito seguro, tá? Claro que é interessante a gente fazer, né, 1 ou 2 cálculos ali na calculadora para comprovar e depois automatiza o processo, tá? O que precisa, então, para fazer funcionar uma planilha dessa? Tem que saber as formas de derivação, né? Essencialmente é isso, né? A gente deve saber para fazer funcionar esse tipo de
cálculo. Quer ver? Ó? Vou mostrar para vocês um outro exemplo aqui para encerrar. Então, a gente calculou as 3 raízes, tá? Não há possibilidade de haver outra, né? Porque é uma função de terceiro grau, estão todas elas calculadas aqui. Ó. Tá? Ó, uma raiz entre menos 1,08 aproximadamente, outra é 0,209, né? E a outra raiz é 0,87. Tá? Depois eu organizo aqui para registrar direitinho. Vamos calcular agora, para encerrar aqui um exemplo, usando uma equação que envolve uma função exponencial, tá? Vou tirar isso aqui daqui. Vou pegar essa equação aqui, ó. Elevado a x mais x igual a 0. A primeira coisa que vocês devem fazer é a análise gráfica. Para saber onde é que estão as raízes, ou a raiz, né, que vocês... O que vocês têm que fazer? Tem que fazer o gráfico dessa função aqui. Né? Vamos fazer o gráfico lá. Então, aqui no site, né, vocês vão escrever assim, plot ESP de x mais x. Tá? Vai aparecer a curva correspondente. Então, lembra, isso aí a gente discutiu, né? Essa função aqui, ó, ela é crescente, então só tem essa raiz entre menos 1 e 0 aqui, ó. Tá? Então, a raiz está entre menos 1 e 0. Vamos fazer o copy aqui lá para o texto. Então, a equação dada, somente uma raiz no intervalo, vou botar assim, né, menos 1, 0, tá? Beleza? Então, o que a gente sabe? A função é essa aqui. Aí, vou escrever aqui na forma de função, né? F de x é isso aqui. Tá? Então, vou copiar aqui, ó. Vou ajeitar aqui. O que a gente sabe que a derivada dessa função vai ser e na x mais 1, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar isso aqui lá na planilha, né? E a aproximação inicial, vamos fazer o seguinte, olha no gráfico, ó, menos 0,6 ou menos 0,5, tá? Vamos botar ali. Então, vamos botar x1, que é a aproximação inicial, menos 0,5, tá? A gente vai lá na planilha, vamos fazer o seguinte, vamos misturar aqui, ó, vamos abrir uma outra planilha aqui, nós vamos inserir aqui, ó, K, então vai ser 1, 2, 3 e 4, tá? Aqui é a coluna do XK, da F de XK, a derivada e a função dividido pela derivada. Isso só ajeita aqui, ó. Só tirar isso aqui daqui. Tá me atrapalhando. Então, vamos dar uma ajeitadinha aqui, pessoal. Só vou... Opa! Aqui tá mal. A gente vai ajeitar assim. Vou botar tudo centralizado aqui para ficar melhor. Então, aqui, ó. Vamos botar menos 0,5, tá? Então, qual é a função? Aí a gente vai lá, ó, bota igual, né? Aí vocês vão botar ESP, aí vai aparecer ESP lá, ó, ESP, abre parênteses, ESP de quem? Da célula que está do lado ali, né? Mais a célula do lado.
Ó, vai dar isso aqui. Tá? Aqui é F', né? F' de xk. Como é que é a derivada? A derivada, ó, vamos lá. A derivada é na x mais 1. Então, lá na célula, a gente vai escrever igual a ESP da célula que contém o xk, fechou parênteses, mais 1. Tá? Vai dar isso aqui. E aqui tu vai botar igual a célula que contém a função dividido pela derivada. Aí pressiona Enter. Muito bem. Então veja lá que a divisão deu bem pequenininha. Aí tu vai botar o cursor na célula onde vai caber o x2, aí tu vai botar lá igual o anterior, né, a aproximação inicial, menos o resultado daquela divisão lá. E pressiona Enter. Aí vai embora. Calculou a função, calculou a derivada e calculou o quociente. Aí vamos lá calcular a nova aproximação, que é o x3, menos 0,56714. Ó, vamos calcular a função aqui. Ó, veja que já dá 1,9 vezes 10 a menos 7. Praticamente zero. A derivada é 1,56 e aqui o quociente vai dar um bem pequenininho, quer ver? Ó, dá de ordem 10 a menos 7. Né? Então, a próxima aproximação, que é o x4, que é o último ponto, então já nem aparece mais a diferença, né? Porque ela está escondidinha ali, ó. Tá vendo? Então, aqui a gente vê, né, a sequência de valores que é, vamos ver quanto é que é a função nesse último ponto, ó. 4,4 vezes 10 a menos 15. Tá? Então vocês vejam que a raiz é menos 0,56714,329, calculadas em 3 aproximações apenas. Né? Uma barbadinha de calcular aqui na planilha do Excel. Né? Então só vamos registrar ali. Vou ganhar tempinho aqui, eu vou fazer o seguinte. Vamos copiar daqui. E aí eu vou copiando de lá. Se copiar é menos 0,566311. 566311. Não sei se é 66 ou 63. 63. Depois 0,567143. 7143. E praticamente a mesma coisa, 567143. Aqui que tem diferença lá nas outras casas, né? E, só para encerrar aqui, ó, os registros aqui, ó, a função começa com 0,1. Função no ponto x1. Fácil inserir aqui. F de x1. X1. Quanto é que deu lá? 0,10. 65,3. Aqui quanto é que deu? No X2. Vamos ver. É interessante fazer essa análise aqui, né, pessoal? Depois da 0,01304. 304, ó, vejo que já está quase zero, né? Depois, 1,96 vezes 10 a menos 7. 1,96
1,96 vezes 10 na menos 7, que é um número, para a maior parte dos casos, né, que a gente calcula é zero, né, e f de x4 é praticamente zero. Tá? Então, isso mostra que realmente essa sequência, né, está convergindo para a raiz que a gente está procurando ali, que a raiz é o x, como é que é? Eu usei a notação x barra ali, né? Ó, vamos copiar daqui, ó. Que é aproximadamente esse número aqui. Vocês vejam como esse método realmente, né, ele é bastante eficaz, né, porque são poucas operações, poucas repetições para conseguir um resultado com 6 casos decimais corretos, né, e especialmente na planilha o esforço é bastante pequeno. Claro que tudo, né, pessoal, depende muito dos recursos computacionais que a gente tem à disposição, né. Eu estou explorando esse recurso do Excel, nessas condições que a gente está trabalhando, é bem natural de fazer isso, né? E, então, para quem tem o Excel em casa, é bem simples de fazer, depois eu posso esclarecer alguma dúvida aí de vocês, tá? E tem alguns exercícios ali nas listas, procurem tentar fazer, né? E tentar sempre gerar aquelas 4 colunas, né, que aparecem na planilha que eu trabalhei, né? Aí não tem erro, tá? Se vocês trabalharem dessa forma aqui, ó, o índice K, né, é só para organizar, o XK, a f de XK, a derivada e o quociente, né? Aí vai seguindo a lógica ali da fórmula iterativa, tá? Vai gerar uma sequência que, ao mesmo tempo, aqui, ó, vocês vão ver nessa coluna, né, onde estão os valores do XK, que vou destacar em vermelho aqui, né? Eles vão se aproximar cada vez mais um do outro, né? E essa coluna aqui, que eu vou destacar em amarelo, é a coluna que vai conter valores que vão se aproximar de zero, tá? Essa é uma forma de vocês acompanharem, né, que realmente está convergindo para a raiz aqui nessa coluna do XK e as imagens estão convergindo para zero, que é a definição de raiz, né? Então não tem como não observar essas duas coisas, tá? Então é isso, pessoal. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Por enquanto não, senhor. Então tá, as dúvidas podem surgir, né, na hora de resolver os exercícios, tá? Então tentem fazer ali alguns exercícios das listas ali, né, que estão disponíveis ali no Moodle. Deixa eu dar uma olhada aqui para vocês se organizarem aqui. Olhar aqui o que eu posso orientar vocês, né? Já tem bastante material ali, né, pessoal, dos vídeos, das aulas anteriores, esse material de apoio que eu estou usando, né, como eu usei hoje aqui, que depois eu publico na forma de PDF. Então eu tenho organizado assim, né, aqui os vídeos, tá, que eu estou numerando assim para ficar mais fácil, né, é o material de apoio, certo? E onde é que estão as listas? Método de resolução. Acho que eu não... aqui, ó. Lista de exercícios, ó. Resolução de equações, ó. Então, vocês podem tentar resolver algumas dessas equações que estão propostas aqui, tá? Esse é um texto aqui, deve ter listas, deve ter exercícios só no final, ó. Quer ver? Ó, vamos ver aqui. Método de Newton aqui, tá? Ó, então aqui tem uma equação aqui que vocês podem tentar fazer como exercício, ó. Calcular a raiz dessa equação, ó, né? E tem os resultados ali, vocês podem, né, tentar resolver aí no Excel, tá certo? Então a minha sugestão, tentem fazer o gráfico da função primeiro, né, para localizar graficamente onde é que estão as raízes ou a raiz, né, e depois implementa o método, né, calcula a derivada e implementa o método lá na planilha,
certo? E procura organizar, então, os resultados na forma de uma sequência, né? Como eu coloquei aqui no texto, ó. Sempre, né, eu vou, em caso de um trabalho, alguma coisa assim, eu vou pedir que os resultados venham organizados dessa forma, né? A sequência de valores aqui, que converge para a raiz, e as imagens correspondentes, tá? Porque isso aqui é uma forma, né, da pessoa comprovar que, ao mesmo tempo, né, que aqui os valores estão se aproximando, né, estão ficando cada vez mais pertinhos uns dos outros, as imagens correspondentes estão indo para zero, tá? Então tem que apresentar essas duas quantidades aí, certo? Então, vocês têm aí material para estudar, exercício para resolver, né? E a gente, então, na semana que vem, vamos passar para um outro ponto, que é métodos de resolução de sistemas de equações lineares, tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Uma boa noite para vocês. Boa noite, senhor. Boa noite, professor. Valeu. Valeu, então. Obrigado pela atenção, pela participação aqui e até terça-feira. Até, senhor. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.